5 só. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um culto que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado por todos que estão aqui. Peço que o Senhor abençoe a vida daqueles que não vieram, que nós venhamos ter um culto cheio de bênçãos, que venhamos abrir nossos ouvidos para a palavra, que venhamos nos conectar contigo. Em nome de Jesus, amém. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não
haja fruto na vide e o produto da oliveira. minta. Todavia eu me alegrarei, Todavia me alegrarei. todavia eu me alegrarei. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, Minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Glórias a Deus, aleluia. A ti seja, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, venha ao reino do Senhor. Esse é nosso clamor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, venha ao reino do Senhor. Este é nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transporte. Ouve a nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transporte. Ouve a nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, 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 aviva a tua igreja. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos.
Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos quando o céu beijar a terra. Pararemos de clamar, mas até lá. Aviva-nos, aviva-nos quando o céu beijar a terra. Pararemos de clamar, mas até lá. Aviva-nos, aviva-nos. Oh, oh, oh. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Aleluia. Vamos bater palma para o Senhor Jesus? Louvado seja o seu santo nome, Senhor Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Vou aproveitar que vocês estão de pé. Pode deixar, irmão. Obrigada. Tá calor. Vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos pegar já a Bíblia. Vamos abrir no livro de Josué. Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Deixa eu pegar a ajuda aqui, senão não vou enxergar nada. Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Obrigado da água. Todo mundo achou? Vamos lá? Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo, E falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo, está morto. Portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tem dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao potente do sol, será vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como tive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito. Porque então farás prósperos o teu caminho e será bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo, passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo, preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre este Jordão, para entrardes na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuí-la. Amém? Pode se sentar, amados. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Querido Espírito Santo,
Que o Senhor venha neste momento abrir os nossos corações, abrir, ó Pai querido amado, o nosso entendimento. Fale conosco, Espírito Santo, e que o Senhor venha ministrar os nossos corações, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, ó Pai, sobre aquilo que nós precisamos, segundo os Teus olhos. Que o Senhor, ó Pai querido amado, venha nos vivificar, Pai, através da Sua palavra, e que o Senhor venha nos santificar na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu acho que teve algumas pessoas que já sabem que eu ia falar sobre o livro de Moisés. Moisés não, Josué. Gente, eu gosto muito da história de Josué. Então eu sou suspeita, né, para falar. Mas assim, nós estamos no mês de novembro. E nesse mês de novembro nós estamos aí falando sobre homens de fé. E eu creio que todos os meus irmãos que passaram aqui, que trouxeram a palavra sobre homens de fé, eu creio que Deus fez grandes coisas nos corações daqueles que ouviram. E daqueles que ainda vão ouvir porque está gravado. Então que hoje não seja diferente, que o Espírito Santo venha falar conosco. E que nós possamos aprender com Josué, um homem de fé. Então, como nós já lemos no livro aqui, nós vamos falar sobre o legado de fé. Né? Então é assim, o que é o legado de fé? Legado é quando você vai passando algo para alguém. Né? E esse legado é sobre o discipulado de Josué. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre a vida de Josué e as virtudes de Josué, né? Um homem de fé que perseverou, que lutou, que venceu. Mas antes de tudo isso, ele foi discipulado. Então a Bíblia ela vem relatar para nós que Moisés foi o primeiro libertador, né? Eu falo primeiro libertador, né? Porque Josué não deixou de ser também um libertador. Ele não tirou o povo do Egito, mas ele levou o pessoal à terra prometida. Então, o grande libertador Moisés, que foi escolhido por Deus para tirar o povo que estava sofrendo do Egito, foi um líder de fé, foi um líder obediente, foi um homem temente à palavra de Deus. E o seu discípulo não poderia ser diferente. Então, Josué, ele seguiu os passos de Moisés. Então, é assim, Moisés influenciou Josué, ele ensinou Josué, ele direcionou Josué e ele também encorajou o Josué. Então eu estou falando tanto de Josué, mas quem que foi Josué, gente? Segundo a Bíblia, Josué foi um jovem que acompanhou e serviu Moisés por 40 anos. Olha que interessante, ele não só acompanhou, ele também serviu. Tem uma diferença muito grande quando você acompanha e quando você serve e quando você faz os dois. Porque você pode acompanhar uma pessoa, mas você não precisa servir ela. Você só vai acompanhar ela, vai fazer uma companhia ali, mas não precisa servir. Ou você vai servir, mas você não vai ser companheiro daquela pessoa, né? Você vai servir, às vezes, por uma tarefa. Vamos pensar aqui no contexto da igreja. Vocês têm acompanhado o líder de vocês? E têm servido? Ou vocês têm só servido? Ou não têm nem servido nem acompanhado? Ixi, vai ficar ruim para nós hoje, hein? Então é assim, existe uma diferença entre só servir e entre só acompanhar. Mas o que Deus quer não é que a gente só acompanhe ou só que a gente sirva. Ele quer que a gente faça os dois. E é isso que nós vamos aprender com Josué hoje. Então o livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 3, declara exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Diz assim: e Moisés subiu com o seu ajudante Josué. Em algumas traduções está escrito assim: e Moisés subiu com seu auxiliar, tá? Então Josué, ele teve todo o cuidado de se atentar aos ensinos de Moisés e cumpriu diligentemente o que foi confiado para que ele pudesse fazer. Ele cumpriu o chamado dele em obediência, com fé e com perseverança. A força de Josué e a perseverança dele emanava do Espírito Santo. Não emanava dele não, a própria força no braço não, gente. Era tudo do Espírito Santo. E a fé dele, cada dia ia sendo fortalecida, porque os olhos deles estavam postos em Deus. Os olhos deles estavam sempre postos no extraordinário e nos cumprimentos da palavra de Deus. Então, é assim, olha que interessante. A Bíblia relata, logo lá no início, quando tem Abraão, Isaac, Jacó, né? Então ali mesmo em Deuteronômio vai falando, né, que você tem que passar de geração para geração
os feitos que o Senhor fez. E infelizmente isso tem se perdido. E se isso se perder por muito tempo, se a história dos milagres de Deus ele vai se perdendo, vai sendo uma geração cada vez mais fraca na fé. Então é assim, vamos pensar ali, Josué. Josué conheceu Abraão? Não. Ele conheceu Isaac? Não. Ele conheceu Jacó? Não. Ele não conheceu nenhum desses povos. Mas como? Por que ele tinha tanta fé assim? Por que ele seguiu Moisés? Porque ele ouviu, passaram para ele o que Deus tinha feito, a promessa que Deus tinha, a história de José no Egito. Porque já tinha uma história antes desse povo ser cativo e ser levado para o Egito. Já se tinha uma história anterior a isso, que era a história de José, que tinha sido governador. Então assim, a história, ela não pode deixar de existir, ela precisa continuar, para que a gente possa ter uma geração de Josué, para que a gente possa ter uma geração de Caleb, para que a gente possa ter uma geração de Davi, e por aí vai. Por isso que lá em Deuteronômio fala que você vai falar a palavra do Senhor, você vai atar ela nos seus pensamentos, você vai colocar nos umbrais da porta, você vai escrever e você vai falar na tábua do coração do seu filho, para que não se esqueça, para que os feitos do Senhor não se esqueça, para que a gente tenha uma geração abençoada, uma geração vitoriosa. E aí a gente está falando dessa questão de Josué, mas existem umas virtudes. Então é assim, Josué como um homem de fé, que desde a tenra idade aprendeu a crer num Deus que faz o impossível, a ouvir que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, e que após muito tempo depois, saindo do Egito, encontra Moisés, e Moisés começa, e ele se aproxima de Moisés, e ele começa a prestar atenção no caráter de Moisés, ele começa a prestar atenção no que Moisés cria. O que às vezes me deixa muito triste é que assim, existem líderes e líderes, existem pessoas e pessoas. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos passíveis de erros, não somos pessoas perfeitas. Mas eu fico muito triste quando as pessoas olham no líder só o defeito dele, ou quando um líder também vê nos seus liderados somente o defeito. Nós somos falhos, a gente precisa olhar para a gente mesmo, porque se a gente for olhar o defeito da outra pessoa, a gente não vai conseguir semear o amor de Deus, e a gente não vai de forma nenhuma influenciar essa pessoa. E olha que Moisés era manso. Josué não era manso não, gente. Mas ele tinha domínio próprio, por causa do Espírito Santo. Mas quais são as virtudes então de um homem de fé? Vamos tomar por exemplo, como nós estamos falando de Josué, nós vamos tomar por exemplo Josué. Então é assim, quais seriam as virtudes de um homem de fé? Primeira virtude, obediência. Tomando como exemplo a vida de Josué, nós vimos que se tratava de uma pessoa extremamente obediente. Primeiro obediente a Deus e depois obediente à sua liderança. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não consegue obedecer Deus, dificilmente você vai obedecer pai, vai obedecer mãe, vai obedecer qualquer tipo de autoridade que tem na sua vida. E essa geração que a gente está vivendo, meu Jesus amado, né? Tem até nome agora, né? No CID para isso, só pela misericórdia, né? Então é assim, obediência, é aqui que está a chave. Homens de fé são obedientes. Êxodo 17:10 fala: então Josué fez tudo o que Moisés disse. Ele não questionou Moisés, ele não falou se Moisés estava errado ou se estava certo. Ele sabia que tinha uma promessa e que ele tinha um Deus. A confiança nele estava em Deus, mas ele tinha uma liderança e ele sabia que para ele ter essa herança, ele teria que ser liderado por alguém segundo o coração de Deus. Concordam? Josué capítulo 1, verso 2. Deus fala a Josué:
Meu servo Moisés está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Obediente a Deus, obediente ao líder, que representava ali Deus, a vontade de Deus. Então, amados, o que a gente quer dizer? O que eu quero dizer para vocês? A obediência, ela é um princípio bíblico. Lembra lá no jardim do Éden? De todo fruto, de toda árvore comereis, somente não comereis de qual árvore? Que tinha a vida e que tinha a morte. E o que aconteceu? Falou que no dia que comesse ia morrer, não foi? Então, pagaram para ver, né? Então, é princípio. E Deus não quebra os seus princípios. Então, é assim, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido em tudo? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a liderança. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, que é, às vezes, uma pergunta que não quer calar, que está na cabecinha de vocês, porque eu já pensei isso. Mas se a minha liderança estiver fazendo coisa errada, o problema não é seu. O problema é dele com Deus. Faça igual Josué. Olhos fixos em Deus. Porque se você for obediente a Deus, você vai ter o discernimento para saber se aquela liderança ela vem de Deus ou ela não vem de Deus. E Deus vai te dar estratégia. Ele não vai falar para você ficar falando mal do seu líder pelas costas e muito menos se rebelar contra ele. Porque eu já vi muito essa questão assim: ai, mas eu chamei a atenção do meu líder porque ele estava fazendo coisa errada e que não sei o que, porque a Bíblia manda, porque não sei o que. Amados, vírgula, não tire, não faça recortes da palavra de Deus para justificar o seu pecado. Porque é isso que a gente faz. Às vezes a gente faz isso, muitas vezes a gente faz isso sem intenção, mas tem gente que faz com intenção. Então prestem bem atenção no que o Espírito Santo quer dizer para nós. Obediência. É a obediência que vai nos levar ao caminho da promessa. Josué era bem sucedido em tudo porque ele era obediente e temente a Deus. Olha que a palavra de Deus fala, Josué 1:8. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás prósperos o teu caminho e será bem sucedidos. Deus falou aqui para ele confiar em homem? Não. Mas às vezes pode falar assim: ah, mas lá na frente o Senhor fala assim, que ele tem que fazer tudo conforme Moisés tinha dito. Sim, mas por que Deus falou isso? Porque já estava no coração de Josué que, quando Moisés falava, era que Deus tinha falado com Moisés. Entendeu? Então, a obediência, ela leva a gente a conquistas. A obediência, ela nos leva a agradar o coração de Deus. A obediência nos faz ser bem-sucedidos e prósperos em tudo que nós fazermos. E mais uma coisa que a obediência faz: a obediência gera autoridade. Isso é muito sério, gente. A obediência gera autoridade. Aí vocês podem falar assim: mas Maria, a autoridade está no nome de Jesus. Ok, concordo. Vai encarar o capeta em desobediência e fala para ele em nome de Jesus, o que ele vai fazer para você? Ele vai olhar na tua cara e falar assim: Jesus, eu sei quem é, e você, quem sois? Entenderam? Então assim, a autoridade, né? A obediência, ela te leva à autoridade. Você está o quê? Você está respaldado. Então aquilo que você fala representa a luz de Deus, representa Jesus. Você tem o cheirinho de Jesus. Amém? E aí, para provar para vocês que essa questão da obediência ela gera autoridade, nós vamos dar uma passeadinha aí na Bíblia, tá? Deuteronômios 31:14. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Uau! Aleluia! Já pensou, gente?
A pessoa, Deus chegar aqui e falar: Mara, Deus te chama pelo nome. Se apresenta na congregação que eu vou te dar ordem. Pega a irmã. Então foi isso que o Senhor fez. Eis que os teus dias são chegados para que morras, chama Josué, e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhes dê ordem. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Segunda afirmação, Josué capítulo 1 versículo 9. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e corajoso, não temas, não te desanime, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fore. Gente, se Deus vai com você, vai para cima que não tem para ninguém. Mas qual que é o segredo? Obediência. Josué 3:7. E o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber, assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. Por isso que eu falo para vocês, o Senhor jamais vai quebrar princípios. Quem põe liderança e quem destitui uma liderança é Deus. E se alguém institui uma liderança que não foi a mando de Deus, ele se encarrega para tirar. Então a gente não precisa ficar falando na cabeça dos irmãos, e nem falando e nem se estressando também. Então a obediência, ela gera autoridade. A fé, ela traz a obediência, ela traz autoridade. Outra virtude de um homem de fé, mesmo coração. O que isso significa, Maria, mesmo coração? Coração alinhado com os propósitos de Deus. A gente pode ver em toda... Para vocês entenderem bem a história de Josué, gente, leia lá Êxodos, depois vocês leiam Números, depois vocês leiam Deuteronômios, depois vocês leiam Josué. A vidinha dele, o discipulado dele está todinho ali, tá? Então é assim, vamos observar que Josué tinha a mesma visão, o mesmo pensamento do seu líder. Qual era a visão de Moisés? Libertar o povo, levar para a terra prometida, certo? Josué, para a terra prometida, junto com ele. Tamo junto. Quando a gente fala tamo junto, é o acompanhar e é o servir, tá? E esse tamo junto é no sol, é na chuva, é nas pedradas, é nas tormentas, é na dor, é na alegria, tá? Então isso é estar junto, né? É quando o outro estiver caindo, você vai lá e levanta. Bora, irmão, vambora, vambora, vambora. Isso é estar junto. E eu tenho certeza, a palavra não fala isso de forma explícita, mas eu tenho certeza que era assim a relação de Josué e de Moisés. Um ajudava o outro. Até mesmo porque Josué teve um primeiro desafio, que daqui a pouco eu falo para vocês qual que foi o primeiro desafio de Josué. Mesmo coração. Olha aqui que a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 1:10. Que até acho muito interessante esse texto, porque assim, eu comecei a rir no sentido assim que eu falo assim, gente, o desespero de Paulo para pregar na igreja de Corinto. Esse Paulo sofreu, hein? Misericórdia com os irmãozinhos, hein? Gente, olha o que ele fala. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Gente, está escrito na Bíblia. 1 Coríntios 1:10. Pelo amor de Jesus Cristo, concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, gente, eu faço as palavras do Paulo. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, vamos ser líderes melhores, vamos ser crentes melhores, pelo amor de Deus. Porque as coisas não estão boas, né? Para aqueles que não conhecem Deus ainda, né? Vai lá. Mas a gente conhece a palavra, a gente não está inocente perante Deus não, gente. Então, né? Vamos atender o apelo do Espírito Santo? Mesmo coração, alinhados com propósitos de Deus.
Deus busca corações disponíveis e obedientes para realizar grandes feitos em seu nome. Gente, Josué, quando saiu do Egito, junto com o povo de Israel, ele era soldado? Ele tinha lutado em batalhas? Nem ele, nem um homem de Israel que saiu do Egito, que foi a caminho, né, da terra prometida. Mas o que Deus viu no coração dele? A disposição, a fé, o brilho no olho de falar que este é meu Deus, que tirou o povo, seu povo do Egito com um braço forte. Esse era o brilho do olho dele. Gente, esse é o brilho que nós temos que ter hoje em dia para falar de Deus para as pessoas. Eu me empolgo, toda vez que eu vou falar, eu me empolgo. A outra ministração que eu escrevi sobre Raabe, tinha uma menina do meu lado, eu estava estudando no trabalho, gente, mas eu tinha permissão, tá? Não tava trolando o tempo, não. Então, assim, ela estava assim do lado, e ela viu, e ela me perguntou: como o pastor Leandro diz, a bola veio, chutei pro gol. E aí eu comecei a falar para ela, e assim, aquela vontade, sabe, de gritar, de falar, era muito gostoso. Eu poderia ficar ali com ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas falando. E quanto mais ela perguntava, eu via que ela queria saber, e eu mais falava. Enfim, eu tive que dar o meu resumo para ela, né? Gente, ela gostou tanto da história de Raabe que ela quis o resumo. Amém. Não é meu, foi o Espírito Santo que deu, então ela que medite de noite e dia, entenda e se converta em nome de Jesus. Então, é assim, corações disponíveis. Mas eu não sei cantar, eu não sei ler a palavra, eu não sei orar. Amados, disponha e deixa que o resto o Senhor faz. E outra coisa, além de você se dispor, tenha paciência no processo, tá? Porque o Senhor, Ele é responsável. Ele não vai te dar uma Ferrari na tua mão. Então é assim, você não vai comer uma feijoada para você ter uma indigestão. Eu falo isso para vocês que foi assim que eu aprendi. Quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti, só para vocês terem uma ideia, eu peguei toda aquela lista que tem em Coríntios, 1 Coríntios, e eu falava dos dons. Eu quero esse. O único que eu não queria foi o que eu mais tive, que era o dom de profecia. Esse eu tinha medo. Mas, não é o que você quer, é o que eu quero, então você fica quieta na sua aí. Então, assim, até eu desenvolver esses dons, o Senhor vai trabalhando na vida da gente. O Senhor vai tirando coisas na gente, para a gente não usar os dons dele de forma inadequada. A gente precisa, os dons não somos nós, não é nós. E uma vez que Deus deu o dom para nós, ele é irrevogável. Porém, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com o que a gente faz com isso, porque é talento, é dons e talento, e eu vou ter que prestar conta com o Senhor. Eu não quero ouvir dele, servo mau e infiel. Então, se disponha e tenha paciência no processo. Foi o que aconteceu com Josué. Josué, antes de ir para uma batalha, ele ficou acompanhando durante muito tempo Moisés. Ele passou por muita coisa. Ele foi escravo. Então, e assim, ele foi sendo forjado. Então, e assim, pessoas com o mesmo coração, que se dispõem, Deus usa para realizar grandes feitos para o nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Você recebe essa palavra, irmão? Deuteronômios 3:28 diz: E disse o Senhor a Moisés: Mas ordena a Josué, encoraja-o e o fortaleça, porque ele passará diante deste povo e farás com que herdem a terra que verás. Por que o Senhor estava falando isso para Moisés? Porque Moisés já sabia que ele não ia entrar na terra prometida. E o Senhor já estava falando com Moisés. Moisés já sabia que Josué era o que ia levar. Que o Senhor estava levantando Josué como um guerreiro. Porque Josué ia ter que lutar com todos aqueles povos que estavam listados. Heteus, Jebuseus, Moabitas e por aí vai. Quem que ia lutar? Josué. Josué não sabia, mas o Senhor sabia. Moisés sabia, o inferno sabia. A gente, enquanto líder, às vezes a gente segura os nossos liderados porque não está ainda não está pronto ainda.
Eu falo isso, vou mexer um pouquinho com a intercessão. Tem pessoas na intercessão que têm um potencial muito grande, o Senhor já me mostrou. Mas por que ainda não está deslanchando? Não está pronto. Não está pronto. Se pegar agora, lá na frente, pode dar ruim. Por quê? Porque o Senhor vai forjando caráter, vai nos dando maturidade. E isso depende muito da gente também. Depende do quanto que eu quero, o quanto que eu quero, o quanto que eu desejo. Lembra? Coração disposto. E eu preciso aguentar o processo. E não é diferente, gente. Todas as pessoas que caminharam junto comigo, que passaram pela minha junto comigo pela sua trajetória, para onde eu estou hoje, foram vendo, eu fui vendo o crescimento delas, elas foram vendo o meu crescimento. E da gente olhar um para a cara do outro e falar assim, nossa, como que eu consegui? Porque não foi você que conseguiu, quem conseguiu foi Deus por você. Então, às vezes a gente não está pronto. Você tem, eu ouvi isso uma vez. Meus olhinhos brilhavam e ao mesmo tempo eu tinha medo da intercessão, né? Então assim, eu olhava, meus olhinhos brilhavam e eu não falava nada para ninguém. Eu nunca falei que eu queria participar. Gente, nunca saiu da minha boca, eu quero fazer parte da intercessão. Não, lá no coração Deus sabia. Só eu e Deus. Mas eu nem ousava falar, porque vai que... Deus sabe das coisas, né? Então é assim, o que houve então? Precisou um tempo de amadurecimento. E eu ainda continuo amadurecendo. Não estou plena. Se eu estivesse plena, eu estava lá em cima já com ele. Tem muita coisa ainda para acontecer na vida da Maria. Aonde Deus quer. Eu já sei onde que Ele me quer. Então é assim, processo, mas ter disposição. E como eu falei, era interessante, que eu não falava nada para ninguém, mas um dia chegou a pastora que cuidava de mim, ela olhou bem para mim, ela falou para mim assim, você tem ministério, mas não é o tempo. Você tem o chamado para batalhar, para guerrear e para vencer, mas não é tempo. Depois de um tempo, a mesma pastora olhou e falou para mim assim, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Tá vendo a minha história com Josué, né? Então, gente, é processo. Eu não sou melhor do que ninguém, e Deus não ama mais eu do que vocês, e não ama mais vocês do que eu. É um tempo, cada um tem um tempo. O livro de Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Gente, isso não estava no script, tá? Ser corajoso é uma outra virtude de um homem de fé. Gente, olha que interessante. Quando a gente fala de corajoso, o que a gente lembra? De uma pessoa que não tem medo, não é? E se eu te falar que não é esse o significado de corajoso? Eu falei assim, gente, não é. Eu fui procurar. Sabe o que significa corajoso? Firmeza de espírito para enfrentar situações. Moral forte, que é o caráter. Intrepidez. Olha só, gente. Foi o dicionário que me disse isso. Não foi dicionário bíblico não, tá? Dicionário. E eu achava que corajoso era uma pessoa que não tem medo. Quantas vezes o Senhor falou isso para Josué? Através de Moisés. E quando Moisés morreu, o próprio Deus chama Josué e repete as mesmas palavras que ele tinha posto na boca do líder dele. A primeira batalha de Josué foi contra os amalequitas. Diante dos olhos humanos, seria impossível Israel ganhar aquela batalha, gente. Por quê? Lembra que eu falei? Josué era soldado? Não. Israel tinha um exército formado? Não tinha, gente. Eles não tinham nem armas. Eles saíram do Egito. Eles eram escravos. Eles não tinham experiência em batalha. Só que naquele momento, Josué não quis nem saber. Para ele é assim, é Deus que vai lutar por nós. Ah lá, tem um monte lá. Quero nem saber. Vambora, vamos para cima. E essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem de Josué foi movida simplesmente pela fé. Josué tinha fé que eles venceriam, porque ele sabia que quem lutaria por eles seria Deus, mas que eles teriam que
lutar. O que eu quero dizer isso para vocês? Eu quero dizer que quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos debaixo de uma promessa, nós devemos colocar a nossa fé em ação, nós devemos colocá-la em prática. Foi isso que Josué fazia. Naquele momento que ele chegou ali, que ele teve a ordem do Moisés, que Moisés falou assim, vai, sobe, né? E vai lutar contra os amalequitas. Ele não falou para Josué, não, eu não vou não, porque eu vou morrer no seu soldado. Simplesmente ele falou, vamos. Foi. Gente, para enfrentar uma batalha na frente de um exército poderoso, que era o exército dos amalequitas, homens armados até o dente. Me fala se isso não é intrepidez do Espírito Santo. Você teria coragem? Então é assim, o Espírito Santo nos dá ousadia. Josué não olhou as circunstâncias, ele não olhou para eles lá, simplesmente ele olhou em quem? Deus. Deus falou que vai dar terra para a gente, então ele vai lutar por nós, porém a gente vai ter que pelejar. E aí, o que acontecia? Essa passagem é a passagem mais linda, né? É uma das, né? Tem tantas passagens lindas, mas é uma passagem muito linda de intercessão. Enquanto Josué estava lutando, enquanto eles estavam ali na batalha, estava lá o líder dele, Moisés, orando com as mãos para cima, até as mãos dele não aguentar. Tinha 2 ajudantes, Arão e Ur, que ajudaram. Olha os companheiros de oração, gente, isso é intercessão. Então, enquanto um está na batalha, tem outro lá de joelho orando e tem outro lá ajudando na retaguarda. Isso é um exército espiritual. Isso é um exército espiritual. E é assim que funciona na intercessão. Dentro da intercessão tem os que oram, que guerreia, tem os que estão por trás, tem outros que jejuam, tem outros que estão junto. É assim que funciona. O reino de Deus funciona assim, e ele é tomado à força, como Jesus já falou. Então Josué fez com que Moisés lhes dissera e lutou contra os amalequitas. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Para Deus não interessa se você tem uma espada na mão. Para Deus interessa aonde estão os teus olhos. Para Deus interessa a força e a disposição que você tem. Porque Ele faz de você um guerreiro, amém? Ele coloca nas suas mãos uma espada. Ele coloca na sua mão um arco. Ele coloca nos seus pés uma bota para você não escorregar durante a batalha. Vocês estão entendendo, amados? Existem guerras que nós precisamos guerrear. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas têm um problema muito grande de saber o que é a fé. Ah, eu tenho fé, mas daí ela fica lá de braço cruzado. Tem situações que a gente tem que ficar de braço cruzado, porque é o Senhor que vai pelejar por nós. Assim como Ele fez com o rei Josafá, né? Que ele falou assim, parai-vos e veja o que eu vou fazer. Eles não precisaram pegar em armas nenhuma, mas aqui eles tiveram que pegar. Então tem situações que Deus vai guerrear sozinho por você, mas tem situações que Deus vai continuar com você, Ele vai abrir caminhos, mas Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar capacidade para avaliar, para você sair da batalha ileso, mas é você que tem que ir. Entenderam? Otimista. O que quer dizer otimista? Olha o que a palavra do Senhor fala. Tem de bom ânimo, né? Josué não deixava se abater pelo medo e pela incredulidade do povo. Sempre se manteve fiel a Deus e em sua palavra, em suas promessas e em sua força que vinha do Espírito Santo. Josué é um exemplo de como se deve manter o foco e guardar a fé. Eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês. Números capítulo 14, Moisés envia homens para espiar a terra. E esses homens voltam relatando o que eles tinham visto. Aqui tem 2 situações. Um grupo de homens viram gigantes e temeram, falando que eles iam morrer todos porque eles pareciam gafanhotos. Olha a posição que eles colocaram, gente, tendo um Deus depois que tirou eles do Egito, que abriu o mar, que acabou com tudo lá, né? Os abençoados estavam vendo como gafanhoto. Mas tinha outra turma, que era a turma de Josué e Caleb, que trouxe frutos. Trouxe um cacho de uva
para mostrar o quanto era boa a terra. E eles começaram a falar, então tinha um grupo que falava que a terra era boa, que tinha mel, que tinha fruta, que tinha isso, que tinha aquilo, que era boa para se viver. Mas tinham os outros que, nós vamos morrer tudo, não vamos não. Aí eu falo para você, de qual lado você tem ficado? Qual voz que você tem deixado ecoar dentro do seu ouvido, entrar dentro da sua mente? Josué e Caleb rasgaram suas vestes, ficaram indignados, porque o povo deu ouvidos a vamos morrer todos. Mesmo tendo visto o extraordinário de Deus. Gente, não é todo dia que abre o mar e você passa a terra seca. Não é todo dia que você vê 10 pragas, todo mundo sendo destruído e você não. Mesmo eles tendo vivido tudo isso. Aí a gente pode falar assim, mas Maria, isso é lá atrás. Não, você é de carne e osso do mesmo jeito. É uma questão de fé. É uma questão de onde estão os seus olhos. Porque eles eram de carne e osso, falhos igual eu e você. Qual a atitude que a gente tem tomado? Porque isso não aconteceu só lá não, tá? Isso acontece todos os dias na nossa vida. Se a gente não abrir os olhos, a gente foge. E a gente perde a bênção. Então, amados, nessa noite, o que o Espírito Santo quer dizer para vocês, não perca a bênção. Toma cuidado, aquilo que vocês estão dando ouvidos. Porque dependendo daquilo que você está dando ouvido, aquilo que você está compartilhando, o sonho que você está compartilhando com pessoas que não estão alinhadas com o coração de Deus, não estão no mesmo coração, não estão na mesma visão, vai te roubar os sonhos, vai te roubar a bênção. Guarda aquilo que Deus te deu. A fé inabalável. O que é uma fé inabalável? Acreditar no extraordinário de Deus, gente. Josué vivenciou maravilhas realizadas por Deus no meio do povo, mas nunca deixou de acreditar que Deus daria a eles o que prometera. Josué 1:10. Então Josué ordenou aos oficiais: passai pelo meio do acampamento e ordena ao povo, dizendo: preparai as vossas provisões, em 3 dias atravessareis sobre este Jordão e entrareis na posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-la. O que é uma fé inabalável? Vai vir coisa para atrapalhar, mas Deus me prometeu e eu vou lutar para aquilo que Deus me prometeu, com fé, com os olhos nele. Se eu não aguentar, eu vou chamar irmãos de fé, a gente vai fazer campanha, a gente vai fazer jejum, mas a gente vai. É assim. Como todo ser humano, gente, Josué precisava ser encorajado. O que Deus falou para Moisés mesmo? Chama Josué, faz o que mesmo? Encoraja-o, fortaleça-o. Josué era um homem como qualquer outro, falhos, com medos, com insegurança, mas nunca se deixou dominar por esses medos, por esses sentimentos. O seu temor a Deus era maior, e o seu temor é o que levava ele a observar a palavra, e o temor que ele tinha levava a ele lembrar do legado que Moisés deixou para ele, de como que o Moisés passava por situações. Gente, Moisés passou por situações dificílimas, com um povo rebelde. E ele aprendeu tudo isso. Ele aprendeu a ver no líder dele como que deveria se comportar naquela situação. Nós, como os liderados, será que a gente está seguindo bem os nossos líderes? E nós, como os líderes, nós estamos seguindo os nossos líderes? Josué sempre foi encorajado por Deus, através de Moisés. Gente, deixa eu abrir um parênteses para vocês aqui. Eu não sei de onde que crente tirou que não pode ser elogiado. Não sei de onde que crente tirou que ele não pode receber parabéns e que ele não pode ser falado nem muito obrigado. Não sei de onde que crente tirou isso, porque na Bíblia não está escrito isso. O que você não pode é viver disso, porque daí você vai querer a glória para você. Porque eu já ouvi muito isso. A pessoa vai lá, ajuda, faz alguma coisa. Às vezes ela está ali esperando, né? A pessoa fala: oh, muito obrigado. Não, a glória é para Deus. Encorajamento. O tempo todo o Senhor falou para Moisés encorajar Josué. E quando o líder dele foi embora, Josué se sentiu desamparado, porque senão Deus não ia falar para ele: ser forte e corajoso. Se atenta a fazer tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou.
Mas uma coisa eu falo para você. Se de repente você está triste com algum líder, porque de repente o líder foi falho, e não falou, obrigada aí. Deus te encoraja nessa noite, amém? Ele fala para você, ser forte e corajoso. Não desanime. Eu estou contigo, não vou te desamparar. Amém? Todos nós precisamos ser encorajados ao longo da nossa jornada cristã. E não interessa o tipo de líder não, tá, gente? Vou pegar um outro parênteses aqui. Nosso pastor. Será que a gente já chegou alguma vez de chegar nele, dar um abraço nele e falar para ele assim, pastor, obrigado pelas suas orações? Obrigado pelas madrugadas que o Espírito Santo te acordou, não te deixou dormir, porque eu não estava bem? Mas não, o que a gente faz? É obrigação dele, porque ele é pastor. Não é obrigação, é amor. Ele não é só pastor não, o seu líder. Gente, quantas e quantas madrugadas eu já acordei vendo cada coisa que só Jesus para misericórdia. Então é assim, não é querer confete, não é querer, entendeu? Não é isso, é uma questão de ser encorajado. Por quê? Porque eu não falei que o reino de Deus é ganhar da força? Aonde você estiver, na casa do Senhor trabalhando como obreiro, ou como tá limpando a igreja, ou como, né, a gente fala zeladoria, né, ou como a zeladoria, ou como recepção, ou na mídia, seja onde você estiver trabalhando na casa de Deus, você é atacado de forma covarde pelo inimigo. Você é atacado o tempo todo. Então nós precisamos um dos outros para encorajar e falar, olha, ser forte, Deus é contigo, vai lá, não cai, vamos. Mas a gente faz tudo errado, né? Porque a gente só quer também pra gente, né? Eu quero ganhar, mas eu não tenho. Então vamos aprender com Josué, gente. Deus está dando essa oportunidade pra gente aprender com esse homem. Deuteronômio 1:38. Mas Josué, filho de Num, que estará diante de vós, entra lá, encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Por que precisava encorajar? Ele ia ter que pegar muita coisa. Além de um povo murmurento, batalha, inimigo. Mesmo ele sabendo que Deus já tinha falado para ele que ninguém ia ficar diante de pé dele. Mas ele tinha que lutar, gente. Batalha cansa, guerra cansa. Desanima. Moisés chamou Josué e disse, ser forte e de boa coragem, pois deveis ir com este povo à terra que o Senhor jurou a seus pais, que lhe daria e tu farás herdá-la. E o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem desanimes. Josué 1:5, não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da sua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois para este povo dividirá a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Para a gente chegar onde Deus quer que a gente esteja, a gente precisa um do outro. A gente precisa que a nossa fé seja encorajada. Josué era um homem cheio de fé, intrépido no Espírito Santo, mas precisava ser encorajado. Então é assim, o seu pastor precisa ser encorajado, o seu líder precisa ser encorajado, os seus irmãos precisam ser encorajados. Cadê os Josués desta casa? Um homem de fé, as suas ações são ações no Espírito Santo. Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel deram ouvidos a ele e fizeram como o Senhor ordenara. Gente, vocês querem saber como que uma pessoa tem a unção de Deus? Não é falar em línguas, não é tá? Não é sair pulando, não é chorar, não é nada disso. Sabe o que marca a vida de uma pessoa? A unção de Deus. O que evidencia a unção de Deus? São os atos que a pessoa carrega, marcada pela obediência, no temor, guardando a palavra de Deus, não se desviando dela, exercendo a fé e a dependência de Deus. Isso aqui evidencia a unção de Deus sobre a sua vida.
Lembra que eu falei? Obediência gera autoridade. E a ação do Espírito Santo faz você depender totalmente de Deus e de mais nada. Josué 1:7, somente tu, forte e muito corajoso, que tu possas observar de acordo com toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possais prosperar por onde quer que fores. Josué foi ousado. Ele avaliou situações, ele planejou estratégias, ele liderou um povo, ele enfrentou povos, ele enfrentou reinos, ele lutou e venceu. Tudo isso movido pela fé no poder do Espírito Santo do Senhor. Josué, um homem de fé, marcado por uma vida de obediência, com o coração alinhados com o propósito de Deus. A sua ousadia e sua coragem, a sua perseverança, a sua dependência em Deus. Todas essas virtudes fazem com que coloquemos a nossa fé em prática. Vocês entenderam então? O que é a fé, gente? Que ela não é só simplesmente ver aquilo que ainda não existiu, que a fé ela vai muito além disso. Que ela traz as virtudes na gente, as virtudes de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que uma fé sem obras é uma fé morta e ela não agrada a Deus. Você tem fé, irmão? Você tem fé, irmão? Então bora ser Josué. Vamos levantar, vamos orar? Pai querido, Pai amado, graça te damos, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque Teu Espírito Santo, Senhor, sempre acha uma forma, Pai, para falar conosco da forma que cada um, ó Pai, veio buscar. Da forma, Pai, que cada um entende, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada por nos dar oportunidade, Pai, de aprendermos de Ti. Obrigado por nos dar a oportunidade, Pai querido amado, de saber os desejos do Seu coração para nós. Pai, que esta palavra, o Teu Espírito Santo possa selar, ó Pai querido amado, no mais profundo da nossa alma. Que nós, ó Pai querido amado, sejamos, Senhor Deus, como Josué. Pai, em nome de Jesus, que sejamos, ó Pai querido amado, obedientes à Tua palavra. Que nós, ó Pai querido amado, possamos olhar, Senhor Deus, as Tuas promessas, ó Pai querido amado. Mas que sejamos, Senhor Deus, e estejamos, ó Pai, engajados num só propósito, numa só visão, Pai. Que sejamos, ó Pai querido amado, um em Cristo Jesus, ó Pai. Para que nós possamos vencer os obstáculos, porque o Senhor nos fez para vencer. Nos dê, ó Pai querido amado, através do Teu Espírito Santo, a capacidade, Pai, para avaliar, para batalhar, para planejar e para vencer, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos dá um coração de Josué, Pai. Em nome de Jesus, levanta nesta casa, Pai, Josué, Pai, uma geração de Josué, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, Deus abençoe. Demorou um pouquinho, tá? Porque assim, na quarta-feira que tá eu e o G, a gente tá na escala. O G, todo mundo sabe que mora em Londrina e eu também, né? E eu também trabalho em Londrina. Então é assim, esse horário da tarde é um horário de pico muito grande. Então a gente pega um